que vai estar passando a lição, né, novamente nesta noite. Aleluia. Eu quero dizer que você é um bem-aventurado e uma bem-aventurada e está aproveitando bem a oportunidade que está sendo dada para você. Eu quero dizer que a oportunidade que Deus está te dando, muitos não têm, mas que eu e você possamos aproveitar ela nessa noite, amém? Me ajude a louvar, porque também estou com um pouquinho de dor de garganta, querido, mas nós vamos adorar o Senhor. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, vamos receber um ungido com as palmas que glorificam o nome de Jesus. Quero saudar os irmãos da paz do Senhor. Glória a Deus. Primeiro quero agradecer aos irmãos por estar aqui essa noite. Saiba que para mim é muito importante ter os irmãos aqui comigo. Para mim
falar para os irmãos o que eu aprendi, o que eu pude entender e passar para os irmãos. E a presença dos irmãos é ainda mais importante para Jesus. Amém. Porque nós hoje vamos falar de Cristo, da igreja, o que Cristo tem para nós, né? E tudo que a gente pode aprender, irmãos, sobre Deus, sobre as maravilhas dele, é tremendo e maravilhoso. Isso só nos prova o amor que ele tem, nos prova o propósito que ele tem para cada um de nós, né, irmãos? Então agora nós vamos para a lição 3, irmãos, que fala sobre a natureza da igreja. A lição 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler junto o textual, irmãos, que se encontra, quem não tem a revistinha, pode procurar em 1 Coríntios, versículo 12, capítulo 12, versículo 12. Vamos ler junto? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém, irmãos? Sabemos que nós somos um só corpo em Cristo. A Bíblia nos afirma isso. E a verdade prática fala: conhecendo a igreja, com sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. E nós, conhecendo a igreja, irmãos, como a natureza dela, nos mostra o quanto é bom fazer parte dela, a importância de fazer parte dela. Eu até estava analisando aqui, irmãos, a leitura diária. Como a gente tem o nosso culto de ensino na terça, eu somei aqui, se os irmãos começarem a ler na quarta, dá bem certinho os 6 dias. Então, eu sei que muitas vezes é difícil, nós temos as nossas tarefas, né? Mas eu acho muito importante, porque lendo a gente já vê o quanto Deus fala, que nem em Jó 1:1 já fala: a igreja centrada na palavra viva de Jesus, que é onde nós estamos hoje. Nós estamos centrados na palavra. Igreja sem palavra não anda para frente. Sem Jesus a mesma coisa. Então vamos ler, irmãos, juntos. Todos têm leitura em classe bíblica, né? Como o texto é muito longo, irmãos, eu vou lendo algumas partes que eu acho importante. Se os irmãos puderem acompanhar na revistinha, seria a leitura bíblica em classe. Se encontra em 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Porque assim, versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Aí o versículo 14 diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E o versículo 18 diz: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E o 27 fala: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Essa narrativa de Deus nos falando que somos um só corpo, quer dizer a nós que nós temos que andar em união. O nosso corpo é união. Todos nós, cada membro, cada órgão do nosso corpo, todos eles têm a sua função. Cada um faz a sua função. Assim é os membros da igreja. Cada um tem a sua função. A função do pastor é uma, a função do presbítero é outra, do diácono, os que oram, os que coletam oferta, é uma função. Não que você não possa fazer o que o outro faz, que você não possa pregar, não possa cantar, mas está explicando, irmãos, que nós, num todo, nós devemos ser unidos. Nós, num só corpo, devemos ser unidos. Não tem que cada um querer andar para um lado, andar para o outro. Aí já causa discórdia, já causa desavença da igreja. Não usando uma palavra feia, mas é como se causasse bagunça dentro de algo que é considerado santo, a casa do Senhor, né? Então, aqui na introdução, irmãos, onde diz a palavra-chave natureza, eu vou ler para os irmãos aqui a introdução. Todos têm essa parte, né? Sim. Assim, fala assim, o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência, o que define uma igreja genuinamente cristã. Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para o nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã, ela é confessional, ou seja, ela é fundamentada na palavra de Deus. Tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E finalmente, a igreja
genuinamente cristã, ela é una. Isso é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Então, aquilo que eu falei para os irmãos, a igreja aqui é uma. E falo sobre a igreja visível e a invisível. A visível é a que eu estou vendo agora, que os irmãos veem. Nós dentro de 4 paredes, o local onde se reúne. E a invisível seria a igreja num só corpo em Cristo, que somos nós, todos. Tanto eu quanto minha esposa, como cada um aqui, é um corpo só. É aquela parte que fala sobre a gente ser o noivo, a noiva e o noivo de Cristo, ou o marido, a esposa, se refere a isso, irmãos. Seria a união. Não tem como o marido querer para o lado e a esposa para o outro. Não tem como o marido querer fazer uma coisa e a esposa fazer outra. Tem que haver união. E com a igreja não é diferente. Nós temos que ter união. Não estou dizendo que aqui não tenha. Eu vejo muita união nesse lugar. Mas nós devemos buscar ainda mais ser unidos. Porque unidos, irmãos, em Cristo, unidos na presença do Senhor, no corpo de Cristo, o inimigo não vence nós de forma alguma. De forma alguma. Então vamos agora, irmãos, para o primeiro tópico, que seria a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Todos acharam? Fala assim, a primeira parte. Fundamentada na palavra. Seria uma igreja fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra, em João 1:1, que fala que Jesus no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então, Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. Jesus morava na glória, se despiu da sua glória, veio de nós para se fazer homem. A palavra se humanizou, se tornou como eu e você. Tudo que nós passamos, as lutas, as barreiras, as tristezas, Jesus passou a mesma coisa, até muito mais que nós. Então, se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma, não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. Quem pode achar 2 Timóteo 3:15 para mim? Timóteo 3:15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus. Amém. Isso, irmãos, eu até estava analisando, no contexto histórico, falava sobre as mulheres judias da nação de Israel, que ensinavam os seus filhos desde pequeno a tradição judaica, como se formaram, ensinavam desde quando saíram do Egito. Então, assim, para nós hoje, isso significa a nossa fé. Quando nós cremos em Cristo, aceitamos que Ele morreu por nós. Quando vem algum irmão aqui na frente, o pastor e a pastora, e pergunta se tem alguém que quer aceitar Jesus, a partir desse momento, nós começamos a aprender do Senhor, a entender. E pode notar, irmãos, eu digo por experiência mesmo, minha, quando a gente se converte e a gente aceita Jesus, a gente tem tanta pergunta para o pastor e para a pastora que muitas vezes nós confundimos eles. A gente quer começar a aprender de tudo, a gente tem questionamento sobre tudo, curiosidade sobre tudo, como se nós fôssemos uma criança. Mas é porque nós estamos aprendendo o início, desde o começo. Nós antes estávamos largados pelo mundo, estávamos antes no mundo, não conhecíamos nada. A partir desse momento, desse voto, dessa fidelidade com Cristo, aceitar Ele, nós começamos a aprender sobre Jesus. E aí vem as perguntas. Eu fazia muita pergunta. Muitas vezes eu questionava as coisas que não tinha nada a ver, porque quando a gente tem o primeiro amor, a conversão, a gente tem a impressão de ver pecado em tudo, né? Então, cada vez que eu olhava para o negócio, será que é pecado? Vou perguntar para o pastor. Será que é pecado? Vou perguntar para o pastor. E aí, muitas vezes, eu acabava enchendo a cabeça dele, tanto que uma vez ele falou, vai orar, busque em Deus. Deus vai te mostrar o que é pecado ou não. Então, assim somos nós, como criança. E hoje, eu ainda sou como criança, porque eu estou aprendendo, eu estou buscando. Essa escola bíblica aqui, não é que eu estou já ensinando os irmãos porque eu sei. Não, eu estou aprendendo também.
A semana muitas vezes é corrida, nós temos as nossas correrias, mas eu vou até madrugada pesquisando, aí eu analiso o texto, porque sabemos que em rede social, em revistas de estudo, tem de tudo. E aí tem muitas coisas que muitas vezes não convém nós falar, ou que a gente até, o Espírito Santo nos mostra que não está certo. Então, por isso que eu vou longe, eu pesquiso, eu vou na Bíblia, vejo se aquilo está de acordo com o que a Bíblia diz, para poder passar para os irmãos aquilo que Deus quer. Amém. Aleluia. Então, essa primeira parte que fala a igreja fundamentada na palavra, eu entendi assim, irmãos, que a palavra define Jesus como expressão. Quando fala ali em João 1, que Jesus era o verbo, define ele em expressão, o poder dele. Jesus e Deus estavam na criação do mundo, sabemos disso, que quando Deus fez o mundo, ele falou, façamos, o homem, a nossa imagem. A palavra façamos, Deus não estava sozinho. Então isso já define que Jesus desde o início já estava, desde o início da criação. E aí fala assim, a pedra, que nem tem uma parte que fala a pedra de esquina ou angular, geralmente é uma pedra de sustentação e usada na construção do edifício, na antiguidade. Como tem alguns irmãos aí que entendem de obra, sabe que a pedra angular, no caso, seria a primeira, é o teu guia. E na Bíblia, ela é chamada assim por dois possíveis significados. O primeiro, a pedra de esquina, ela era colocada na base de duas paredes primárias da construção, fixando e determinando a sua posição final, a sua direção. Mas também tem outro significado, irmãos, que esse eu achei ainda mais lindo. Todos conhecem, muitas vezes tem casas que na sua entrada ou na sua área tem como se tivesse um arco, muitas vezes feito de tijolinho assim, bem certinho, que até a gente se pergunta como que aquilo ali não cai. E aqui pela Bíblia, esse significado tem como se Jesus fosse a pedra do centro. Porque normalmente, se tu colocar a pedra do centro e os que estão ao redor, eles são seguros pela pedra central, como se imprensasse, firmasse. Então, esse significado falando de Jesus como pedra angular ou pedra de esquina, significa que Jesus é o centro de tudo. Amém. É Ele que nos dá a direção. Ele é a pedra principal. Nós somos, como disse a palavra de Pedro, nós somos pedregulhos, que é o que significava Pedro. Então Jesus seria a pedra principal. Na nossa vida, Ele seria a pedra angular, aquele que nos dá a direção. E sabemos que nós saímos da direção de Deus, nós saímos do rumo. Os irmãos que entendem construção sabem que quando se começa uma parede tem que pôr no plumo. Se começar fora do plumo e a entortar, ela vem a cair. Ou a obra totalmente está errada e tem que abandonar a obra, tem que colocar a obra como condenada. Então assim somos nós. Nós como obra, nós como igreja, nós temos que estar centrado na pedra que é Cristo. Se nós não estiver centrado, não estiver alicerçado, a obra não anda, a obra para ou dá algo de errado na obra. Então, irmãos, a gente pode entender que no primeiro sentido de pedra fundamental, ela mantém o alinhamento da igreja, que é aquilo que eu falei. E no segundo, ela estabiliza dois lados, que foi o que eu disse, que seria aquele exemplo, aquela figura daquele arquinho. Muitos irmãos, muitas vezes, eu pesquiso isso. Eu gosto muito de arqueologia, coisas do Egito, sobre Israel, e a gente vê que lá tem muito disso. Eles fazem muito dessas paredezinhas, como se fosse de uma área. No interior onde eu morava também tinha. Então significa isso, ela nos dá uma base, nos coloca como se fosse uma igreja unida, o centro é Cristo e nós unimos a eles. E tem uma palavra ali, irmãos, que fala no final, que seria, eu parei na palavra inspirada, Então a palavra inspirada, se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma uma igreja verdadeira sem fundamentação, seja 2 Timóteo 6,15. Ele diz, a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Aí vou pesquisar o que é essa palavra. Essa palavra tem um significado pejorativo sobre judeus que eram responsáveis na época por seitas e indicando que quem se afasta da verdadeira doutrina rabínica, que seria na época, eram chamados de inimigos da fé.
Então, quando nós nos afastamos de Cristo, da verdadeira doutrina que Ele nos dá, nos mostra, automaticamente nós se tornamos inimigos da fé, como se fossem inimigos de Deus. Tem uma frase que diz, né, que quem não está com nós está contra nós. Então, quem não está com Cristo está contra Cristo. A Bíblia é certa, ela fala. O irmão Tiago tem a Bíblia na cabeça, eu admiro muito ele por causa disso, ele diz o versículo na cabeça. Não podemos servir a dois senhores, né, irmão Tiago? Só tem não poder, tipo, eu servir o inimigo e ao mesmo tempo querer servir a Deus. Não adianta estar com o pé na igreja e querer estar com o pé no mundo. Querer fazer, vou fazer isso para Deus, mas quando chega em um determinado local onde você muitas vezes tem que mostrar que você continua sendo de Deus, você muda o teu jeito. Então temos que servir a um Senhor. Amém. Então, essa deve ser o significado da palavra heterodoxia. Aí nós vamos, irmãos, para o segundo tema, que seria a natureza da igreja, ela é habitada pelo Espírito Santo. Então diz assim, a igreja é habitada pelo Espírito e dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. E o Espírito quem convence o ser humano do pecado. Se encontra em João 16, 8 e 11. Se alguém puder achar depois. E o Espírito Santo quem produz a obra de regeneração, quando o evangelista Lucas diz: o Senhor abriu o coração de Lídia. Daí alguém acha para mim Atos 16, 14. 1 João 16, 8 a 11 e Atos 16. Pode lermos o Atos, pode ler o capítulo 14, o versículo 14 e 15. Alguém achou para mim João 16, do 8 ao 11? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça, e do juízo, e do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o princípio, desde o mundo, está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não faltará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo-ei de anunciar. Então, irmãos, isso fala sobre a vinda do Espírito Santo, que foi no início ali. Ele veio para nos convencer do pecado, justiça e juízo. O pecado, porque não crê em Jesus. Todos nós pecamos, temos nossos pecados, mas não crer em Jesus também seria um pecado. Então o Espírito Santo veio nos convencer da crença em Jesus, de ter vindo do céu, ser feito homem, morrer por mim e por você. E da justiça, porque Jesus subiu e ele vai voltar para buscar o povo, e não só buscar, mas julgar a todos. Por isso que o Espírito Santo convence dessa parte. E do juízo, irmãos, porque a Bíblia diz: o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Então o Espírito Santo veio para essas três coisas: nos convencer do pecado, que nós somos pecadores, necessitamos de salvação, necessitamos todos os dias fazer uma autoanálise e ver o que tem de errado conosco para mudar, para se redimir com Deus. Da justiça, porque eu creio que se eu pedir para cada um aqui, quando Cristo vier buscar a sua igreja, você quer subir? Todo mundo ergue a mão. Amém. Agora tem uma palavra que pode ser até diferente. Será que nós estamos preparados para subir? Então, assim como eu faço essa análise de mim, todos devemos fazer. Se nós estamos preparados. Olhar para o que nós fizemos no dia a dia e dizer bem assim, será que nesse momento a qual eu estou fazendo algo talvez não seja de acordo com o que Deus quer? Será que eu vou subir? Porque a Bíblia fala que Jesus vai buscar um povo e vai ser rápido, um piscar de olhos. Não vai dar tempo de eu, quando Jesus ouvir a trombeta, eu correr para o pastor Wilson e dizer: pastor, ora por mim porque eu preciso ser salvo. Não, é rápido. Nós temos que estar preparados. E do juízo, irmãos,
Porque além do diabo já estar condenado e julgado, infelizmente aqueles que não creem na palavra, que não aceitaram o Evangelho, vão estar junto com ele nesse momento. E isso vai ser triste. Isso vai ser triste. É aquilo que eu comentei aquela vez com o irmão Léo, que a gente fica triste quando a gente vê a rejeição de Cristo. Quando a gente vê que pessoas não aceitam o amor dele por nós, não aceitam que Jesus morreu por nós. Isso entristece a nós, entristece o Espírito Santo. E agora imagina como que vai ser a tristeza, irmãos, desse povo, quando ele vê que o povo subiu para a glória. E quando eles veem que provavelmente vai ser difícil escapar. A gente sabe, vocês até podem me dizer, mas irmão, vai ter uma segunda chance. Concordo, vai ter uma segunda chance. Mas se hoje nós vemos a igreja perseguida, se hoje você vê muitas vezes o inimigo se levantando contra a igreja, tentando parar o evangelho, se hoje você vê muitas vezes o inimigo atacando pessoas dentro da igreja, imagina naquele dia, quando tudo vai estar só no domínio do inimigo. Como vai ser difícil. Até uma referência que o Espírito de Deus vai se tirar para a igreja. É verdade. E a função do Espírito é convencer o homem. É Está verdade. errado. Aí quando o Espírito não tiver aí, como é que vai ser? Não tem mais esse convencimento. Se aqui ele convencendo, o povo tem resistência, né? Isso. Não quer fazer a vontade de Deus. É. Então, puro e sem. Vai ter que ser provado o ouro no fogo. Tem que ser provado. E vai ser perseguido, irmãos. Não pense que você vê hoje, muitas vezes, a gente até muitas vezes reclama quando o inimigo se levanta contra nós, né? E às vezes se levanta com calúnia, com discórdia, e muitas vezes a gente sofre, porque é triste. É triste isso. Mas agora imagina como que vai ser naquele dia, onde você não vai ter o que comer. Provavelmente vão tirar até onde você mora, porque tudo vai pertencer ao inimigo. Tudo. Quando você vê um filho teu chorando de fome e você não tem o que fazer, porque ou você aceita a marca da besta, que a Bíblia fala, ou continua na fome. E eu quero crer, irmãos, eu sempre analisava essa parte quando falava como que o inimigo iria afligir a família. Eu penso que se é assim, claro, Deus abençoe que isso não aconteça, mas digamos que o Gilson tivesse um pecado e ficasse, e talvez um filho meu, em quem que o inimigo vai atacar primeiro? Para ver se eu me dobro? Um filho. Em alguém que eu amo. Em alguém que eu queria que tivesse subido. Um familiar nosso. Quem de nós, irmãos, com sinceridade, que vai ver um filho teu, muitas vezes, ali sendo oprimido, sendo picado, e ainda olhar para você e mandar você negar a Deus? Tem que ter muita coragem. Por isso que eu digo, não podemos deixar para essa segunda chance. Nós temos que partir salvo na primeira, irmãos. Amém. E é por isso que eu sempre reforço a autoanálise. Todos os dias, olhar o que nós temos pecado. Todos os dias. Quando eu dobro os meus joelhos, muita gente peca até sem querer, irmãos. Eu já peço perdão para Deus, porque isso significa temor, porque eu não quero ficar, não quero que os irmãos fiquem, não quero que minha família fique. Se nós pudéssemos, irmãos, nós levávamos todos juntos, um agarrado no outro, mas sabemos que não, é individual, é por merecimento. Nós temos que fazer por merecer a salvação. Então, essa parte eu estava habitado pelo Espírito Santo, né? Então tem uma parte que fala ali, irmãos, que seria Atos 16, 14 e 15, que eu pedi para alguns irmãos achar. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo que haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Amém. Então fala sobre essa serva de Deus. A Bíblia fala que ela adorava a Deus. E aí diz que o Senhor lhe abriu a mente para que compreendesse o que Paulo dizia.
Então, é assim, ó, através do gesto dela, do Senhor ter aberto sua mente. E a Bíblia diz que ela adorava a Deus. Ela já era serva de Deus. Mas daí eu pergunto, por que teve que se abrir a mente dela? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos apegados numa religiosidade, não a Deus. Muitas vezes eu não estou questionando placa de igreja. Pelo contrário, a placa de igreja se denomina onde a gente vai congregar. Mas tem muitas pessoas que, ao invés de levantar a bandeira de Cristo e dizer eu sirvo a Cristo, levantam uma placa de igreja. Dão mais valor para uma placa de igreja. Dão mais valor para uma maneira que eles pensam que a igreja tem que servir. E não tem que ser assim. Então, e aí diz bem assim, ó, então ela convidou dizendo, venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. A fé dela foi tão importante ali. A mente dela abriu de uma maneira que ela ainda questionou Paulo. E se todos olharem para Paulo, Paulo foi um grande missionário. Se todos nós pudéssemos ver a vida de Paulo pessoalmente, eu creio que não teria o que falar de Paulo. E ela ainda questionou. Então, se ele abriu a mente, é o que nós estamos fazendo hoje, abrindo a nossa mente para Cristo. Talvez tenha alguma coisa a qual nós estamos acreditando diferente, pensando diferente, não estamos de acordo com o corpo da igreja, Deus vai nos abrir a mente, o Espírito Santo vai nos abrir a mente. Então, sabemos que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E isso quer dizer que ele é Deus, ele habita no cristão e é responsável por nos levar a crer em Deus, foi o que eu falei. E se arrepender dos nossos pecados. Essa é a tarefa do Espírito Santo. Muitas pessoas acham que o Espírito de Deus é uma energia. Por isso que eu digo meus irmãos, eu li, pesquisando, e acredito que tem gente que crê que o Espírito Santo é uma energia, algo que eu posso controlar, algo que o irmão Rodrigo pode controlar. Não, quero que o Espírito Santo haja assim dessa forma. Não, não é assim. Então, por isso que tem muitas coisas, irmãos, que nós não devemos, como se diz, engolir. Devemos buscar na Bíblia, buscar ver o que realmente a Bíblia nos diz. Ela é uma nova cristã, ela é o nosso respaldo. Então, essa parte que muitos acreditam que o Espírito Santo é uma energia, que nós podemos controlar, não é assim não. A Bíblia deixa claro que não somos nós quem mandamos, ou ordenamos, ou sopramos o Espírito Santo, mas é Ele quem guia, controla a igreja, e isso fica claro em Atos 16, 6 e 7. Quando o Espírito Santo impediu Paulo de seguir em uma direção, aí conduziu pelo Espírito até a Macedônia, que foi nessa mesma passagem que encontrou Lídia. Então, a nossa vida controlada pelo Espírito Santo, muitas vezes ele impede nós de algo. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes, até mesmo eu, às vezes somos convidados para ir em tal lugar, eu digo talvez até ministrar, e não buscamos a direção do Espírito Santo, se realmente é aquilo que o Espírito Santo quer, se realmente naquela direção a qual estamos indo, é a direção que o Espírito Santo apontou. Então, se o Espírito Santo impediu Paulo, que era alguém que buscava Deus, alguém que conhecia Deus, alguém que teve um encontro maravilhoso com Deus, quando ele caiu e ficou cego, todos sabem da história. Por que nós, muitas vezes, temos que teimar com o Espírito Santo? Se é Ele que controla a nossa vida. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes, até mesmo eu, em oração, gritamos, fala Espírito Santo, toca em mim, estou aqui, me envia, ou me usa, e aí muitas vezes o Espírito Santo quer mandar nós nessa direção, e a gente, não, essa direção eu não vou, eu vou nessa. Muitas vezes nós queremos a direção mais fácil, o caminho mais fácil, queremos mandar no Espírito Santo. E não pense você que, talvez eu estou dizendo que se você trilhar esse caminho, o Espírito Santo não vai contigo. O Espírito Santo está conosco, mas só que aí a gente entristece Ele. A desobediência entristece. Quantos de nós todos têm filhos, e muitas vezes a gente chama atenção, a gente quer corrigir, e a gente vê que ele desobedece, a gente muitas vezes não fala, olha, você me deixou triste,
Isso que você fez deixou triste. A desobediência deixa nós tristes. Agora imagine o Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele é sensível. Então temos que cuidar dessa parte, não entristecer o Espírito Santo, deixar ele no controle total da nossa vida. Eu sou do tempo que, eu creio com os irmãos aqui também, que quando se ia fazer um congresso, um evento da igreja, se orava pelo tema, era bem assim, se orava pelo tema, né, irmão Tiago? Qual que seria o tema? E muitas vezes Deus falava com a irmã ali e a irmã ligava para outra, era o mesmo tema. O Espírito Santo falava. Hoje quase ninguém mais busca essa direção de saber o que o Espírito Santo quer. Qual o tema da campanha? O que fazer na igreja? Ó Senhor, eu vou ter que fazer tal coisa na igreja. O que o Espírito Santo quer que eu faça? Nós mesmos queremos direcionar do jeito que a gente quer e não é assim que funciona. Nós temos que ter o Espírito Santo no controle total da nossa vida. Então, Paulo explicou isso. Ele falou que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Se algum irmão quiser ler depois, se encontra em Atos 16, 14, não. Atos 16, o versículo 6 e o 7, aonde fala que Paulo foi impedido. Não sei se alguém encontrou, quiser ler. Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. É isso que eu disse. E Paulo obedeceu à voz do Espírito Santo. Então, nós temos que ser assim. Daí nós vamos para a parte 13, irmãos, que fala: quem faz parte da igreja anda no Espírito. Eu quero ver, irmãos, que conforme eu for falando, muitas vezes eu explico até os 3 tópicos juntos. É que, como eu falei, eu vou buscando tanto para mim tentar aprender também, para mim passar para os irmãos de um jeito que, como eu entendo, os irmãos possam entender. Eu sei que talvez até canse os irmãos falando, mas é que eu quero que os irmãos saiam daqui entendendo qual o propósito de Deus na vida de vocês, qual o propósito do Espírito Santo, qual o propósito de Deus, o que Deus quer que você faça na igreja, como que Deus quer que você haja na igreja. Então, a parte 3 fala: quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então diz assim: quando alguém responde a mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Romanos 8,16. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Em Romanos 8,14 fala: o fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Em Gálatas 5,16, 17, alguém puder achar para mim? Gálatas 5, 16 e 17. Isto vos digo: andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim que não consigais fazer o que quereis. Há uma luta, irmãos, entre o Espírito Santo e a nossa carne. A nossa carne diz: faça isso, o Espírito diz: faça outro, ou faça outra coisa. É uma luta espiritual entre o Espírito Santo e a nossa carne. E, de fato, irmãos, muitas vezes nós permitimos que a carne ganhe do Espírito Santo, pela nossa própria natureza humana. E aí a parte diz ali: o Espírito Santo, portanto, habita o crente, capacitando, e sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a essência, que é a essência do Espírito Santo. Então, quando aceitamos Jesus Cristo, o seu sacrifício, o Espírito Santo produz em nós a certeza da salvação. Ele nos convence da salvação. Ele nos convence do pecado. Convence que somos pecadores e necessitamos de salvação. E o nosso passado é apagado, porque a partir daí nós somos regenerados pelo Espírito Santo. O que a Bíblia diz: nova criatura. Quando nós somos batizados, a gente sempre fala: nascemos em Cristo. Morremos para esse mundo e nascemos em Cristo. Então somos, outra hora, pecadores, hoje somos regenerados, nova criatura em Cristo Jesus.
Então, Paulo nos ensinou que podemos viver em dois níveis, que é que eu falei, o da carne e o do espírito. No nível carnal, o espírito acaba sendo sufocado pelas nossas transgressões, ou pecados, pelos nossos erros, os pecados repetidos, que são aqueles pecados a qual a gente repete todo dia, toda semana, que são pecados muitas vezes que se tornou habitual na nossa vida e a gente nem percebe. E isso aborrece o Espírito Santo. E até mesmo os nossos impulsos. Muitas vezes, é que nem a brincadeira da pastora aquele dia, de contar até 10, pode ser uma brincadeira. Mas nós devemos realmente, irmãos, ter essa sabedoria, muitas vezes, quando somos afrontados, parar um pouquinho, pensar o que realmente podemos dizer, como podemos dizer. Se deixar pelo Gilson, o Gilson já sai dando chinelada em todo mundo, já se levanta, porque eu sei da minha natureza, cada irmão sabe a natureza. Muitas vezes, quando nós somos afrontados, a tendência é nos irritar, é nos aborrecer. Então, nós temos que lutar contra isso, contra o impulso, contra o pecado, para não aborrecer. Em Jeremias, irmãos, 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entender? A Bíblia já diz tudo. Muitas vezes a gente erra, irmãos, sem perceber. Eu, quantas vezes erro com a minha esposa, tenho que pedir perdão. É humano. Não estou condenando o irmão que erra, não estou condenando o irmão que muitas vezes, sem querer, ofende. Talvez um irmão, um pai, uma mãe, a esposa, um filho, ou vice-versa. Nós somos assim, mas nós também temos que entender que assim como nós erramos, devemos reconhecer o nosso erro, pedir perdão, para que o Espírito Santo continue habitando em nossa vida, para que ele continue ali não sendo sufocado. Muitas vezes o Espírito Santo quer agir em nós, mas os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões impedem o agir dele. O irmão Léo me disse na última oração algo que eu disse para o irmão Léo perguntou para mim: é de Deus? Eu falei: é de Deus. Porque eu realmente, irmãos, eu sou tímido, eu tenho um pouco de vergonha, eu me travo muitas vezes, e Deus usou o irmão Léo para falar isso para mim. Então Deus usa os seus vasos para muitas vezes a gente corrigir algo que está sufocando o Espírito Santo. Essa minha timidez, muitas vezes, eu creio que sufoca o Espírito Santo. Muitas vezes ele quer me usar, talvez de um jeito diferente, ou talvez com uma palavra diferente, e eu, pela timidez, pelo medo de falar, eu me travo. Talvez os irmãos digam agora, medo de falar, ele não para de falar. Mas eu digo, eu acho que eu perdi, nem percebi. Mas eu digo assim, irmãos, que nós temos que cuidar disso. Hoje eu creio que Deus vai ter que mandar eu falar um pouquinho menos, porque eu falo bastante. Eu falo bastante. Eu vou notar se os irmãos começarem a olhar no relógio. Aí tem que parar. Então, irmãos, e o nível do Espírito é como o próprio nome diz. É onde o Espírito Santo domina, aquilo que eu falei, e nós deixamos de ser escravos das paixões desse mundo, dos pecados, daquilo que não agrada a Deus. E quem anda no Espírito é incorruptível. Aí, tipo assim, a gente se pergunta, como viver nesse nível a qual eu falei, que é o nível do Espírito? Existe apenas um caminho: renascer em Cristo. Assim nós nos tornamos, irmãos, uma nova criatura, a qual o Espírito Santo comanda. A essência, no caso da nossa igreja, e a capacitação de cada um de nós é no Espírito Santo. Nós temos que ser capacitados, a nossa essência tem que ser centrada no Espírito Santo. Então é isso que essa parte quer dizer. Quem faz parte da igreja? Aqueles que são dirigidos, aqueles que aceitam a ordenança do Espírito Santo, que são capacitados pelo Espírito Santo. Aí nós vamos, eu tenho aqui uma parte que fala sinopse 1. Não sei se os irmãos têm, de vocês têm? Aonde diz sinopse 1? Ou é só no professor? Bom, mas vou ler aqui, que diz assim, que eu acho muito importante isso. Uma igreja bíblica, ela é fundamentada na palavra inspirada por Deus, habitada pelo Espírito
e dirigida e capacitada por Ele. A palavra inspirada por Deus é essa. Amém, Jesus. Então nós temos que ser uma igreja fundamentada na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Na palavra de Deus. Verdade. E temos que ser dirigidos e capacitados pelo Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, o irmão disse, Ele não deixou nós sozinhos. Ele deixou o Espírito Santo para nos direcionar, para nos dirigir, Amém. para que nós não se sentíssemos sozinhos. Então, temos que ser assim, irmãos, direcionados pelo Espírito Santo. Aí nós vamos para o tópico 2, irmãos, que fala sobre a natureza da igreja agora na sua dimensão local e universal. Vamos ver a primeira parte, seria local e visível. Diz assim, biblicamente podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isso é, em relação ao local ou espaço geográfico. Então, ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente, assim como nós hoje aqui, a Arca da Aliança. Quando se fala Arca da Aliança, quando muitas vezes convidamos alguém para ir na igreja conosco e eles perguntam, mas aonde? Na igreja, na rua tal, denominada Arca da Aliança. Então seria esse o ambiente local. E assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas determinadas a determinadas igrejas, situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, e aí fala em 1 Coríntios 1 e 2. Daí fala assim, aos estrangeiros dispersos num ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Britínia, que se encontra em 1 Pedro 1 e 1. Nesses textos, vemos as escrituras se referindo à igreja, à comunidade de crentes situadas em diferentes locais. Então, a partir dali, irmãos, nós começamos a entender como que a igreja se originou. A partir dali, cada igreja foi originada. Paulo se referia à igreja de Coríntios, à igreja de Efésios, seria o local, como se fosse aonde eles se reuniam para adorar. Mesmo que naquela época ainda eles eram perseguidos, muito perseguidos, mesmo assim eles se reuniam para adorar, seria o local. Então, quando fala em local, irmãos, local invisível, falamos que temos que, vamos querer falar mal da igreja, quando, digamos, você fala, a igreja tal, essa igreja faz isso e aquilo. Ou então a gente cita uma determinada denominação, talvez muito grande aí, a tendência é você falar mal da igreja, a tendência é você ter na cabeça essa igreja como uma igreja a qual mancha, mas não é isso que Cristo quer. É uma marca que foi deixada para alguém. Então, o termo em inglês, o significado do termo em inglês é chamados para fora. Daí eu pergunto, fora do quê? Fora do mundo e do sistema religioso, que foi aquilo que eu falei. E muitas vezes nós estamos até como os fariseus, crucificando a Cristo com a nossa religião, colocando a nossa religião mais em evidência do que Cristo. Porque se nós parar para pensar, irmãos, os fariseus da época, eles entendiam de lei, eles entendiam os livros de Moisés, eles entendiam as escrituras do Antigo Testamento, eles conheciam as profecias, tanto que Jesus até questionava eles. E mesmo assim, eles negaram Cristo. Muitas vezes, é dessa forma que a religião faz conosco. Faz com que nós colocamos Cristo abaixo da religião. Como se, um exemplo, me perdoe a palavra, mas como se a igreja católica fosse acima de Deus. E muitas vezes a gente vê isso em vários locais. Muitas vezes tem pessoas que colocam a igreja acima até da própria salvação. Eu citei, ainda hoje, pastor, que uma vez foi dito para minha mãe bem assim, eu só não vou falar o nome da denominação, mas foi dito para minha mãe bem assim, irmã, você tem que voltar para a igreja tal e tal, por causa da tua salvação, tu vai perder a tua salvação. E ela estava em outra denominação. Seria uma igreja unicista, né, irmão? Que acham que a salvação só está lá dentro.
Então eles colocaram aquela religião, aquela determinada denominação acima de Cristo. Se você estiver fora dela, você perdeu a salvação. E aí eu já volto a falar de novo sobre a palavra. Eles não vivem a palavra. A palavra não coloca o nome da igreja deles aqui. A palavra de Deus não coloca o nome da igreja ou denominação. A palavra de Deus fala de um povo remido, povo que aceitou a Cristo, um povo que decidiu servir a Cristo, sem se importar se fosse perseguido, sem se importar se muitas vezes a família deixasse você de lado para você aceitar a Jesus. Então hoje, irmãos, eu não estou dizendo que seja nosso aqui, não. Nós aqui temos a Árvore da Aliança como referência em nome, mas aqui todos nós vemos a presença do Espírito Santo. Amém. Todos nós sentimos o Espírito Santo agir em nosso meio. Todos nós, quando entramos aqui dentro da igreja, aqui, sentimos o poder de Deus. E uma vez eu falei para minha esposa, quando eu comecei a orar, eu disse para ela bem assim, e logo no início eu falei bem assim, Ju, tô sentindo algo tão bom que esse culto hoje vai ser diferente. E aí Deus falou tremendamente. Eu acho tão lindo, irmãos, quando eu vejo os irmãos pulando no Espírito Santo. Como eu pulei também aquele dia, né, irmão Léo? Dei trabalho com o irmão Léo, com o Felipe. Mas eu acho tão lindo, porque deixa o Espírito Santo agir. Dão total liberdade. Aquele dia eu dei liberdade. Irmãos, eu confesso que eu tenho um problema na perna. Aquele dia eu estava, para não me ferir, pular quase uma perna só. Parecia um saci, mas pulei. Então eu dei liberdade para o Espírito Santo. É o que nós devemos fazer. Deixar que o Espírito Santo age na nossa vida. Então vemos o exemplo da igreja em Atos. Eles se reuniam em lugares fechados para cultuar a Deus, orar, ouvir a palavra, assim como nós estamos hoje, mas também evangelizaram a Deus fora desse ambiente. E aquilo que eu citei antes, eles eram perseguidos. Aqui, graças a Deus, nós não somos perseguidos. Tomamos pedradas, tomamos afronta, mas não somos perseguidos como eles eram. Quando levantavam a bandeira de Deus e diziam pregar o Evangelho de Jesus Cristo, eles eram apedrejados, era dado como comida a leões. Hoje, graças a Deus, nós, não, aqui na nossa região, né? Sabemos que em outros lugares sim. Então, Paulo, através das cartas, nos mostra que como existia a igreja primitiva, através de muitos cristãos que foram se convertendo e se espalhando para várias regiões. Assim a ideia, assim começou a ideia e a prova de que a igreja existia nesses locais. Locais físicos e de diferentes nações, assim como existe hoje. Hoje tem várias denominações no mundo inteiro, em várias nações. E, claro, temos igrejas que têm um modo diferente do padrão do qual a gente vê que está errado. Mas também tem aquelas igrejas como nós aqui, que preservam a pureza e a presença do Espírito Santo. Aleluia. Nós ainda preservamos. E com certeza vamos continuar preservando, porque aqui é uma igreja que ora. Então, irmãos, a igreja no espaço físico seria isso, o local e visível. Agora nós vamos para, se não me engano, particularidades da igreja. As particularidades das igrejas locais. Então, assim, aqui encontramos, pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. Filipenses 4, 2 e 3, se você puder achar para mim, Filipenses 4, 2 e 3. De igual modo as virtudes, mas por outro lado, embora estivessem sob a mesma supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação às outras. Assim possuem sua dinâmica própria. Um método que funcionava em determinada igreja pode ser inadequado a outra. Alguém achou para mim? Filipenses 4, 2 e 3. Rogo a Evódio, irmão da Cíntica, e sinto o medo do Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes.
trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Essas eram consideradas mulheres, irmãos, que trabalhavam na obra. E por serem lembradas, foram mulheres espirituais. Mulheres que o Espírito Santo agia na vida delas, direcionava, como hoje temos aqui. Mulheres direcionadas pelo Espírito Santo, homens direcionados pelo Espírito Santo, até mesmo as crianças aqui são direcionadas pelo Espírito Santo. Eram irmãs que eram servas de Deus. Então, nas particularidades, vemos que a igreja primitiva não era perfeita. Mesmo que em todas o Espírito Santo estivesse a seu favor. No início sabemos disso, não pelas cartas de Paulo, mas porque eram seres humanos como nós, pelos nossos defeitos. Elas também tinham. Com certeza, talvez questionava o irmão do lado, com certeza questionava a liderança, com certeza discordava de alguma coisa, mas no caso havia problemas como os dias de hoje. Muitas vezes nós discordamos também entre uns e outros, mas também havia virtudes, como temos hoje. Então, um forte exemplo que eu achei para os irmãos entenderem que, como a igreja antigamente primitiva tinha erros graves, como muitas vezes estamos aqui, foi aquele casal, Ananias e Safira, quando eles mudaram o valor declarado na venda de um terreno doado parcialmente à igreja. E muitos mais exemplos. Eles quiseram negar o valor declarado. Não estou dizendo que aqui tem isso, mas para os irmãos terem uma ideia, isso é um problema considerado grave. Naquela época, eles subornaram, negaram, não declararam o valor real. É como se eles tivessem ganhado, um exemplo, 15 mil reais por um terreno e declarassem só 10, ficasse com uma parte para eles. Então, os mesmos problemas que havia naquele tempo, temos hoje também. E, na maioria, temos que aprender a entender, aprender a lidar com isso, aprender a como se tornar melhor, a mudar. Então, a igreja de Corinto tinha vários problemas, por exemplo, doutrinários, morais, mas Paulo sempre ensinou e exortava. Se nós pegar todas as cartas de Paulo, Paulo sempre ensinava e exortava. Então, o trabalho de Paulo hoje é como se fosse o meu e o teu trabalho, o trabalho dos pastores, que muitas vezes vem aqui na frente, ou nós, e deixa o Espírito Santo agir e fala o que tiver que falar. Se algum irmão gostar ou não gostar, não tem o que fazer. É o Espírito Santo falando. Porque assim como Ele quer que você ouça, Ele quer que você mude. Claro que muitas vezes preferem se afastar do que mudar. Ou preferem não ouvir palavras duras, querem ir para a igreja para ouvir só o que é bom, só o que é agradável. Mas não. A Bíblia nos mostra em várias partes que nós temos que ser exortados, temos que ser ensinados. Então, hoje não é diferente, temos que cuidar, vigiar, orar e manter a virtude do Espírito Santo, buscar a presença de Deus, fazer a vontade, e só assim a igreja, irmãos, vai vencer os problemas, só dessa forma. Aí nós vamos para a parte 3, que seria universal e invisível. Então, assim como a igreja existe uma dimensão local, a qual nós vemos antes, existe uma dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da igreja local aqui, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico aqui. Assim, a igreja universal ela é invisível e formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares, por aqueles que já estão na glória também, diz em Hebreus 12:23. Não se limitando somente na dimensão terrena. Aqui é importante diferenciar a igreja de denominação. Aqui nós estamos falando não da denominação, mas de todos. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja, a igreja divina. As denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem
desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Mateus 16:18 diz isso. Se alguém puder achar para mim, Mateus 16:18. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. É isso que eu falei, irmãos. Quando foi dito a Pedro, ali estava iniciando o trabalho do evangelismo, como igreja, como local. E a gente sabe que essa parte aqui que fala da igreja universal e invisível, fala no povo todo. Citar alguns exemplos. Fala sobre a Deus e Amor, a Arca da Aliança, a Assembleia de Deus, Pequeno Universal. Tipo assim, se tornamos um monte. Se tu colocar no mundo inteiro, um exemplo universal, tem vários países. Assembleia é a mesma coisa. Então nós se tornamos um só, que seria um povo inteiro, não só na dimensão local, como estamos aqui. Talvez nesse momento a qual nós estamos aprendendo aqui, talvez em outro país também tenha o povo de Deus aprendendo a mesma coisa. Então, sabemos que existem diferentes denominações e segmentos evangélicos. Denominações são placas, como eu expliquei. E segmentos seriam aquelas históricas, reformadas, como nós, pentecostais, os neopentecostais, as clássicas e as comunidades locais que tem por aí, né? Claro que temos que há motivos legítimos pela qual cada igreja se reúne e justifica sua razão de existência, que ele queria que seria servir a Deus. Todos nós, seria essa a nossa justificação na nossa reunião, servir a Deus. Todos se reúnem para isso, para adorar, servir, buscar a Deus. Mas, num modo universal, somos todos uma igreja, porque a igreja ela é divina. Aqui fala sobre as denominações que são humanas. Não que cada nome de igreja, um exemplo, quando for formado o nome da igreja, não foi buscado em direção de Deus. Com certeza foi buscado. A maioria dos nomes de igreja, denominações, são buscados em Deus o que Deus quer. Mas não é isso que estamos falando agora. Isso aqui seria uma denominação. Então, somos todos cristãos, porque somos regenerados, resgatados, né? Até mesmo aqueles que partiram para a glória, também fazem parte desse povo. Aí fala sobre, não sei se é nessa parte que fala, irmãos. Deixa eu ver, eu não perdi aqui, sobre as seitas. Aqui, ó, lógico que existem seitas que se autodenominam igreja, mas não servem a Deus. Pelo contrário, só há engano e um falso evangelho. Na verdade, são comandadas pelo inimigo para enganar e distanciar as pessoas de Deus. Eu lembro que uma vez ouvi de um pastor que ele disse que o inimigo deixou de tentar tirar o povo de dentro da igreja. Ele começou a afastar o povo já dentro da igreja, porque para ele era mais fácil fazer você se distanciar do Senhor dentro da igreja do que fora. E é o que nós vamos acontecer isso. Muitas igrejas nós olhamos por aí e até se perguntamos: como que essa igreja é tão cheia? Como que essa igreja parece tanta gente? Um dia, talvez os irmãos ouviram, um dia eu estava lendo um convite na internet, nas redes sociais, e aí eu vi onde eles convidavam para o culto do bagulho. Era o culto do bagulho. Aí eu pergunto: será que realmente Deus está nesse lugar? Será que realmente Deus se agradou dessa definição, culto do bagulho? Porque o nosso culto é a Deus. Quando nós vamos aqui prestar nosso culto a Deus, eu creio que automaticamente eles estavam chamando Deus com bagulho. E sabemos que a expressão bagulho não se refere a algo que é bom. Normalmente, quando às vezes a gente vai no fundo de casa, a gente pega e amontou um monte de coisa e diz: não, lá eu botei todos os bagulhos. Então é tudo que você não quer, que não presta, que você não ocupa. Então é como se Deus para eles não tivesse importância alguma, como se Deus para eles não tivesse motivo algum para se buscar. Então
é uma maneira totalmente errada de se tornar igreja. Eu creio. Nós aqui não. Quando nós temos nosso culto, nosso verdadeiro motivo é a adoração a Deus. Amém. Amém. Então, eu estava no tópico universal invisível, né, irmãos? Aí tem a sinopse 2 que fala assim, ó, a igreja de Cristo se revela uma dimensão terrena e igualmente uma dimensão espiritual. Então vamos para o 3 agora, que seria a igreja na sua dimensão comunitária. Eu não sei se eu estou pulando algumas partes, não sei se eu estiver pulando, só me avisa. Porque como eu estou tentando resumir para dar horário, os irmãos vão me avisando, dá um puxar de orelha aí. Então lemos. A igreja é una. Isso significa que a igreja ela é indivisível. Na analogia, onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã, ela é unida, porque não pode haver divisão no corpo. 1 Coríntios 12, 12. Se não me engano, o texto já leu, né? Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Mateus 12, 25. Alguém deixa para mim? Mateus 12, 25. Jesus respondendo, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si é mesmo devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Não tem como existir, não tem como dar continuação numa igreja dividida. Aonde uma igreja se divide, onde a igreja cada um para um lado, ou forma grupos, ou preferências, ela não tem como ir para frente. A tendência é a decadência, né? Então, devemos evitar, o que o diabo não consegue contra a igreja, por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, que eu falei agora, as preferências, os exclusivismos, e se quisermos preservar a unidade da igreja local, temos que fazer isso. Efésios 4 e 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Disse tudo. Nós aqui guardamos a unidade do Espírito. Glória a Deus. Deixamos o Espírito comandar nós como igreja e como servos de Deus. E aí há essa união entre nós. Glória a Deus. Então, irmãos, seria a unidade do corpo. Já aprendemos que como igreja somos um só corpo. Então, como um só corpo e unidos, somos fortes. Conseguimos vencer o inimigo como se fosse uma força implacável. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, para orar a Deus todos juntos, o inimigo pode até tentar impedir ou se manifestar. Todas as vezes nós ganhamos. É o que nós vemos hoje. Muitas vezes, quando nós estamos juntos em oração e vemos que o inimigo tenta atacar, e até hoje, acho que faz 8 meses que nós estamos aqui, né, Ju? Eu não vi o inimigo ganhar nenhuma batalha nossa. Aleluia. Todos nós ganhamos. Aleluia. Então, ele tenta dividir. Aí só que o inimigo dele muda a tática, né? Que seria isso, dividir a igreja. Mas só que Satanás, e a gente sabe que ele é um ser limitado. Ele não é um ser que pode tudo. E temos que ter a certeza que a igreja está segura sob o poder de Deus. Mas temos que buscar esse poder. Mas sabemos que Satanás certamente gosta de perturbar. Ele gosta de perturbar o trabalho da igreja, daqueles que amam a igreja, e fazem a obra com amor. Então ele vai tentar de tudo. E eu anotei algumas formas aqui, irmãos, que ele gosta. Ele gosta de conflitos dentro da igreja. Ele gosta de reuniões que ficam fora do controle, quando membros dentro e fora da igreja discordam. Há um tempo atrás, eu vi em determinada denominação que os obreiros, 2 pastores, isso virou notícia na cidade, na frente da porta da igreja, se agrediram, partiram para agressão física. Um discordou do outro, não aceitou de repente a opinião do outro e se agrediram. No caso, isso foi uma vergonha para essa determinada denominação. E aí eu pergunto, uma igreja dessa tem como seguir em frente?
ou os irmãos cada um vai para o lado, porque os dois não tem como ver. Então, os conflitos, ou então quando coisas pequenas, irmãos, muitas vezes coisas pequenas, como eu disse, temas, resolver acordo em alguma coisa, começa a criar conflito. Eu gostei da cor, um exemplo, da cor azul, o pastor gostou da cor branca, e aí nós começamos a discordar. Aí eu falo, não, pastor, se colocar essa cor eu não venho mais na igreja. Pastor, se fizer isso, aquilo, pode esquecer, pode riscar meu nome da igreja, eu faço mais parte. E isso acontece muito. Isso acontece muito dentro da igreja. Os irmãos não ficam espantados, mas acontece muito. E normalmente isso é o inimigo que sopra. Aí nós temos que vigiar. Aí nós temos que sentar e conversar e tentar entrar em um acordo. A Bíblia não condena, irmãos. Digamos assim, a gente tentar sentar, eu, irmão Tiago, o pastor Rodrigo, vamos entrar num acordo. Eu não gostei disso aqui, mas se a maioria decidir, amém. Glória a Deus, eu aceito. Porque é isso que Cristo quer, um comum acordo. Cada um de nós tem seus pensamentos diferentes, cada um pensa de uma forma. Eu não penso como o irmão Rodrigo, o Rodrigo talvez não pense como eu, mas nós como filhos de Deus, como servos de Deus, nós temos que estar em um acordo, né, irmão? Nós temos que estar em acordo para que a igreja dê continuidade. Então, ele começa a jogar boatos, sementes de discórdia, ou histórias falsas, ou até mesmo contra a igreja. Eu ainda comentei hoje sobre algo que aconteceu, eu falei para a Ju, nós conversamos sobre esse assunto, e justo esse assunto é o que eu tinha anotado, tipo assim, eu fico pensando como que Deus trabalha, sabe? Até para mim mesmo, nós entender como é que o inimigo age dentro da igreja. Muitas vezes nós mesmos estamos sendo usados sem querer pelo inimigo e não percebemos. Porque eu não gosto do irmão, o irmão tem um jeito diferente, eu não gosto. Daí, por causa disso, eu queria que esse irmão, eu ainda brinco com a minha esposa, que às vezes ela me corrige, tem que corrigir. Eu tenho uma mania que eu estou aqui na frente, eu estou toda hora puxando a calça, e ela fala, é uma mania. Tipo assim, então, o que eu digo assim, não é porque ela não gosta dessa mania, que ela vai se levantar e vai me repreender na igreja inteira. Tipo assim, servo, tira a mão da calça. Não. Ela tem que pegar e tem que conversar comigo, né? Ó, Gilson, eu não gosto dessa tua mania, como ela já falou várias vezes, e é difícil eu perder. Mas isso não é motivo para causar uma divisão entre a igreja, para causar uma discórdia. Eu estou citando tipo eu e ela, mas eu digo que pode ser irmão com irmão também, o irmão com a mãe do outro, mas não seria motivo. É a característica de cada um, muitas vezes, né? É o jeito que cada um de nós temos, né? Mas tem um versículo, irmãos. Eu pedi para os irmãos lerem 1 João 4:4. Vocês vão ver como que é esse versículo. 1 João 4:4. Filhinhos sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está com vós do que o que está no mundo. Aleluia! Mesmo com tudo isso, irmãos, se nós deixarmos o Espírito Santo comandar a nossa vida, agir nossa vida com toda liberdade, nós já somos vencedores. Nós vamos vencer as diferenças, nós vamos vencer as lutas que vão se enfrentar, que vão se levantar contra nós, porque quando a igreja começa a ficar em evidência, aí eu falo na igreja num local físico nosso, começa a ficar em evidência, aonde o Espírito Santo começa a operar sinais, começa a libertar pessoas que muitas vezes estão escravizadas no inimigo, pessoas que muitas vezes o lar está sendo destruído. Quando a igreja começa a se destacar nessa parte de mudar o relacionamento de pessoas que talvez estavam querendo até se separar, começa a trazer cura e começa a ficar em evidência, o inimigo fica furioso, a ira se levanta, e ele não se levanta, um exemplo, eu vou pegar, vocês vão sair da porta para fora, não, ele vem aqui dentro muitas vezes, não é que ele vai ficar lá fora, como antigamente em briga de colégio, né, Tiago? Quando nós era criança, nós dizíamos, te pego lá fora,
E sabia que dentro do colégio nós estava, não, dentro do colégio aqui nós temos seguro, não vão pegar nós, o inimigo, não. Ele vem, ele é afrontoso, ele é astuto, ele vem, muitas vezes pega nós dentro da igreja, para causar uma discórdia, para causar uma desavença, né? Então, vemos a igreja com essa parte, como unidade. A igreja é una. Agora nós vamos para a unidade da igreja. Seria a parte 2 ali, irmãos. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Está em Filipenses 2:2. Você deixa para mim ler depois? Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Amém, irmãos? É a mesma alegria, a mesma harmonia, a mesma alegria que eu tenho de estar reunido com os irmãos, o desejo que os irmãos tenham para comigo e um com o outro. Então, em seguida ele diz, esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. Da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Então, aqui devemos entender que Paulo nos ensina a ter zelo pela unidade da igreja, uma só, todos nós juntos, pela comunhão com os irmãos, daquilo que eu falei, e também, como Cristo, nós somos uma unidade, um só corpo, com as mesmas vontades: ser salvo, ter paz, alegria, ser bondoso, receber bondade, e tudo isso de um para com o outro. Então, se eu quero, irmãos, muitas vezes ser bem recebido, você também quer ser bem recebido. Se muitas vezes, digamos, eu estou precisando de algo, e aí Deus levanta um irmão lá e me ajuda, orou por mim, me ajudou numa questão que eu queria, eu não posso simplesmente só querer ser ajudado e não ajudar. Eu também tenho que ajudar. No corpo, numa unidade, um ajudando o outro. Meu pai sempre dizia, quando ele brincava comigo, dizia, meu filho, uma mão lava a outra e as duas mãos lavam o rosto. Então, assim como eu desejo ajudar o irmão Léo me ajuda, o irmão Siqueira, todos nós, porque eu quero que você seja salvo, eu quero que você permaneça firme, você quer que eu seja salvo, quer que eu permaneça firme, eu não quero me distanciar de vocês, creio também que vocês não querem se distanciar de mim, só até enquanto não terminar o ensino, o irmão não para de falar. Então, aleluia, é isso que eu falo, nós temos só. E aí vamos para a diversidade na unidade, que seria a parte 3, diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos, em João 17. Ali os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as pessoas diferentes, com uma mesma essência, possuindo uma mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos, maneiras diferentes para fazer as coisas, mas mesmo assim somos um só em Cristo Jesus, para preservar o mesmo alvo, que é o que eu falei para os irmãos antes. Cada um de nós tem um temperamento diferente. Cada um de nós tem uma característica que muitas vezes até nos define. A gente olha para o irmão e diz assim, o irmão é calmo, fala calmo, olha para o outro é agitado, fala alto, um irmão gosta de andar, o outro não. Então, cada um, nós não somos iguais, mas em Cristo nós somos um só. Então, eu digo assim, irmãos, lendo os evangelhos, vemos que Jesus também ansiava pela união dos seus discípulos, e nem um discípulo era igual ao outro.
cada um tinha um temperamento diferente. Um era calmo, sabemos que Pedro era explosivo, andava armado. E, graças a Deus hoje eu não vejo nenhum irmão armado. Mas se nós fosse com o Pedro, naquela época tinha espada. Ia entrar irmão aqui com espingarda de revólver. E não tem esse temperamento. Então, analisando isso, vemos e entendemos que Jesus escolheu pessoas com o mesmo propósito. Nós aqui temos o mesmo propósito, que era seguir, aprender sobre o Evangelho de salvação, mas vemos que cada discípulo, assim como nós, tem diferenças, temperamentos, modos de agir diferente, pensar diferente. Nós somos assim, somos iguais em muitas coisas, mas também diferentes. Mas o objetivo é o mesmo, a vontade em Jesus. Mas isso não nos faz ser dividido, irmãos, ou querer formar grupos, porque somos um só corpo. Temos que ter o exemplo da Trindade, que é o que está mostrando para nós agora, da Trindade. Pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito. São pessoas que possuem somente uma essência, uma só essência, um só propósito. E a unidade de essência na Trindade significa assim, a essência una de três pessoas. E é como se a gente dissesse unidade de três. O Espírito Santo, Deus e Jesus trabalham em harmonia para nos ajudar a conhecer a Deus, a chegar a Deus, viver retidão em Deus, a comunhão, nós sermos perdoados pelo Senhor e o mais importante, voltar a viver com Cristo, o Espírito Santo e nosso Deus. Então, em João 17, 1 ao 5, Jesus fala que a hora dele era chegada. Ele sabia que em breve iria ser sacrificado o seu corpo, e com esse gesto ele nos daria salvação e iria nos unir em um só corpo. Mas ele também nos fez entender, irmãos, que Deus enviou Jesus. Ele nos fez entender que Deus enviou Jesus, seu único Filho, para vir até aqui, para que hoje nós estivéssemos reunidos nessa noite, não sozinhos, mas com o Espírito Santo como Consolador e Mediador entre nós e Deus. Amém. Então, e diz assim, e nos uniu em um só corpo, mas ele também nos fez entender que ele glorificou a Deus no nome do Pai, e lembrou de Deus e da glória que ele tinha com ele antes que o mundo existisse, que eu falei que está em João 17:5. Jesus, mesmo aqui na terra, irmãos, ele glorificou o Pai. Aleluia. Amém. A Bíblia fala que ele lembrou da glória onde ele tinha. Ele se fez carne, humano, como eu e você, para que hoje nós tivéssemos unidade no Espírito Santo, para que hoje eu e você fôssemos um só corpo, através dele, através do sacrifício dele, e que nós mantesse essa união através da essência do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia. Então, irmãos, daí como conclusão, eu coloquei assim: a igreja verdadeira deve ser firmada na palavra, no verbo que é Cristo, e é a rocha. Ela também, o Espírito Santo habita na igreja e cuida, capacita e nos direciona. Também sabemos que o ensino nos mostra que temos igrejas locais, mas também em mais regiões do mundo afora, não só aqui. Não temos igreja só em Carazinho, igreja só em Passo Fundo, igreja só no Rio Grande do Sul. Temos uma diversidade de irmãos nossos, pessoas que também são salvas assim como nós, pessoas que também aceitaram a Cristo como nós, pessoas que talvez estavam até pior que nós e foram resgatados no mundo para servir a Deus. Então entendemos, irmãos, que todo cristão transformado e regenerado estão em toda a terra, não só aqui, não só no nosso estado, não só no nosso país. Tem muitos cristãos por aí afora que são regenerados, verdadeiros servos fiéis a Deus, que estão buscando a salvação assim como eu e vocês estamos buscando. E eu tenho certeza que um dia nós nos encontraremos na glória. E vai ser tão lindo, irmão, saber que nós vamos encontrar pessoas de diversas nações, Aleluia. diversos lugares, sem se importar com raça, cor, vamos encontrar todos um dia. Então, aprendemos que Jesus, propósito, nos dará salvação e libertação. Então,
essência em Cristo. Aí, irmãos, a conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual ela aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos à igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não são presentes nelas. Seria o Espírito Santo, Deus, a harmonia, a nossa comunhão. Destacamos aqui a igreja local deve ser fundamentada na palavra, pelo Espírito Santo. Então, na palavra, que é a nossa Bíblia Sagrada, nosso manual, pelo Espírito Santo. E a igreja também existe, irmãos, como local e universalmente. Ela não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço, ela existe pela eternidade. Então, aqueles que morreram antes de nós, são os primitivos, os que sofreram, fazem parte da mesma igreja. Porque quando Deus nos levar para a glória, com Ele nós vamos encontrar também. Não somente nós que estamos aqui. Um dia eu até comentei com a minha irmã. Eu falei para ela que quando nós perdemos o pai e ela se entristeceu, eu disse para ela, eu entendo. A tristeza, quando a gente perde alguém, é algo que machuca. Mas quando nós temos a certeza que essa pessoa partiu salva, a nossa missão aqui também é permanecer fiel, porque um dia a gente vai se encontrar. Aqui apenas foi um até logo, foi apenas uma passagem. Lá nós vamos viver eternamente juntos. Talvez não como pai e filho, mas nós vamos estar na glória com Deus. Então, que você não deixe, irmãos, que as coisas do mundo, que o pecado, que muitas vezes erros nossos, divida a igreja, nos afaste um dos outros, faça com que o Espírito Santo se entristeça, faça com que cause discórdia, até divisão mesmo dentro do nosso grupo aqui, que é um grupo tão abençoado, um grupo a qual eu aprendi a amar, um grupo a qual hoje eu vejo que realmente eu estou no lugar certo. Hoje eu sinto coisas que eu não sentia antes. Muitas vezes eu até achava que estava sendo usado para algo, propósito, e hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que agora eu estou sendo usado. Quando o irmão Tiago perguntou quanto tempo faz ser batizado, Júlio, e eu ainda falei para ele, irmão, vai dizer 14 anos, sim, faz muito tempo, e faz mesmo. Hoje eu tenho 40, então eu tenho muito tempo a qual eu batizei e aceitei Jesus. E se me perguntarem de todo esse tempo aí, qual foi o tempo qual você sentiu mais Deus? Eu digo que é agora, quando eu e minha esposa entramos naquele dia, bastante vezes atrás, entramos tristes, com vontade de abandonar tudo, de deixar tudo para trás, porque uma palavra, uma só pessoa, nos colocou para baixo, nos deixou sem direção, fez com que nós perdêssemos até a vontade de buscar a Deus, e ficamos semanas sem buscar a Deus. E aí decidimos orar, mesmo sem ter até força para orar. Eu creio que ela, de joelho do lado da cama, sem falar nada, eu creio que eu também, porque eu me lembro que eu não tinha nem o que falar. E aí Deus usou um vaso dele, nos convidou para estar aqui. E aquele dia, irmãos, eu fui renovado de uma forma que hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida. E eu quero que você entenda o teu também. Que você veio aqui para acrescentar, para se unir, para entrar em comunhão, para que os nossos vizinhos, os nossos familiares tenham a mesma chance que hoje nós estamos tendo. Além de aprender de Deus, saber que hoje você é um salvo, alguém a qual Deus escolheu para estar aqui, porque Ele quer te usar para um propósito. Então, eu quero ler rapidamente as perguntas, irmãos. Se não responderam, eu respondo. A primeira é assim, irmãos. Qual é a principal característica de uma igreja verdadeiramente bíblica? Firmada na palavra. Verdade? Firmada na palavra do Senhor. E o que caracteriza uma igreja que é habitada pelo Espírito Santo? O que faz com que nós entendamos que ela seja habitada pelo Espírito Santo? É uma igreja dirigida e capacitada por Ele. E a terceira pergunta é: como podemos falar da dimensão espacial da igreja? Pelo seu espaço, a qual eu falei, se é só aqui,
diz: a dimensão espacial da igreja diz respeito do seu local ou espaço geográfico, como eu falei, no mundo todo. E a quarta pergunta, essa resposta é grande, não, Tiago? Essa eu vou ler. Como a Igreja Universal é invisível e é formada? Então, a resposta é assim, irmãos. Assim, a Igreja Universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que também estão na glória, como eu falei. Todos nós formamos uma só igreja, invisível e universal. E a última pergunta explica a expressão unidade de essência em relação à Trindade. Essas vão ter que responder, porque foi o último assunto que eu falei. Seria assim, irmãos. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, como nós. Mas, contudo, eles têm a mesma essência, possuem a mesma substância e um só propósito. Glória a Deus. Então, irmãos, que vocês possam levar para casa aquilo que eu estou levando. Glória a Deus. Que a gente tenha o Espírito Santo em nosso lado, controlando a nossa vida a todo momento, nos dando a direção, para que quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós possamos partir salvo. Para que quando Ele vier buscar a sua igreja, nós não fiquem aqui, que o Espírito Santo suba, a gente fique aqui sozinhos. Eu creio, irmãos, que quando Cristo vier buscar a sua igreja, vai ter muitas pessoas batendo nessa porta aqui. Tem uma pastora Simone, pastor Wilson, uma referência, o irmão Tiago, o irmão Léo, o irmão Júlio, o irmão Rodrigo, e querendo encontrar um de nós aqui e dizendo que aquele convite a qual nós vemos aqui na frente e perguntamos: tem alguém para aceitar Jesus? Eles vão querer vir correndo, dizendo: agora eu aceito, ou agora eu volto, aí vai ser tarde. Deus. Aí é como diz o ditado: voltar com a cara na porta, com certeza está fechado. A não ser que Cristo busque nós agora, então essa porta fica aberta. Eles vão ver que os crentes amanheceram com a porta aberta e vão vir aqui e subir, todos na glória. Né? Pedir que todos se coloquem em pé, então, irmãos. E eu queria pedir que, se todos pudessem vir até aqui à frente, como a nossa lição de hoje fala a respeito de comunhão e união, pedir que todos venham até aqui à frente. Vamos orar todos juntos, numa só voz. Aleluia. Cada um com o seu pedido. Glória a Deus. Cada um com o seu propósito. E eu creio, irmãos, que hoje não foi só um culto de ensino. Para mim não foi só de ensino. Aleluia. Eu sentir a presença do Espírito Santo. E eu creio que o pouquinho que você pode entender e compreender é a base para você levar para quem necessita. Glória a Deus. Senhor e soberano Deus. Sim, Deus Primeiro, poderoso, Pai, eu quero agradecer aos teus servos aqui essa noite, Pai. Agradecer por eles estar aqui, meu Pai, ouvindo a tua palavra, Senhor. Aprendendo mais de ti, Senhor. Entendendo o propósito do Espírito Santo na nossa vida, Pai. Eu peço, meu Pai, que no céu se derrame mais sabedoria, Senhor. Que no céu se derrame entendimento, meu Pai. E nós possamos, meu Pai, todos os dias abrir a nossa mente e entender o real motivo de estarmos aqui na casa do Senhor, que é adorar o teu nome, buscar a tua presença, buscar a santidade em ti, Jesus, para que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós possamos subir salvos como um só corpo, uma só igreja. Abençoa cada um aqui, Senhor. Leva em segurança para os seus lares, que todos possam levar o Espírito Santo para casa e que as suas vidas, meu Pai, não só as suas vidas, mas a vida de suas famílias possam ser transformadas pelo mesmo Espírito Santo que habita em todos nós aqui essa noite. Te agradecemos e abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.